Está lá em Deuteronômio 25. Vamos abrir nossas Bíblias. Lá em Deuteronômio 25, 17 em diante. Gente, quem é essa água aqui? É tua mesmo. Vai ficar comigo. Não te precisa não, tá posto. O ventilador deixar. Amém, amados? Amém. Deuteronômio 25, do 17 em diante, vai dizer assim a palavra do Senhor. Lembrem-se do que os amalequitas lhes fizeram no caminho, quando vocês saíram do Egito. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás, não tiveram temor de Deus. Quando o Senhor, o seu Deus, der a vocês o descanso de todos os inimigos ao seu redor, na terra que eles lhe dão, para dela tomarem posse como herança, vocês farão que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Não se esqueçam disso. Só até aí, amém? Cuidado com os ataques no meio do caminho. Estamos numa jornada, estamos numa caminhada, e essa caminhada tem início, meio e fim. O início é quando reconhecemos que somos incapazes de caminhar sozinhos, que entendemos que só podemos caminhar com algo muito importante em nossas vidas, que é o Espírito Santo, que é o Senhor. E isso é muito importante para a nossa caminhada. No meio do caminho, vamos sofrer ataques, porque no meio do caminho onde fraquejamos, ficamos sobrecarregados, temos vontade de desistir, de largar tudo. E o final vem a vitória. Se persistirmos, por mais problemas que venhamos ter, se persistirmos, no final teremos a vitória, que é estarmos na presença do Senhor. Eu creio que essa é a nossa carreira. As pessoas têm uma paranoia, digamos assim, de que quem aceita Jesus Cristo acabou-se a história, né? Já está tudo bem, tudo resolvido. E hoje, escutando o testemunho da Mari lá na igreja, e ela falou uma coisa que é muito interessante, que ela disse que quando aceitou Jesus Cristo, realmente, quando eles se voltaram para Deus de verdade, ela pensou que as coisas iam mudar, mas mudou. Aí foi que os ataques se intensificaram, que as coisas ficaram mais intensas, porque aí é onde o inimigo ataca, porque ele sabe a nossa fraqueza e quer nos tirar dos caminhos do Senhor, quer nos tirar realmente daquilo que Deus tem programado para nossas vidas. E há uma diferença grande entre sair do Egito e chegar em Canaã. Tem uma caminhada. Canaã é a vitória. Egito é de onde estamos sendo libertos. Fomos libertos do Egito. Estamos nessa caminhada para a terra prometida. Mas no meio do caminho seremos apedrejados, seremos subjugados. E o inimigo vai querer, volta doidinho para o Egito, volta para lá. E sair do Egito representa libertação. É o momento que Deus está quebrando as cadeias em nossas vidas. Essa saída de onde estávamos é quebrando as amarras, quebrando os grilhões, sendo liberto para algo que Deus quer dar para nossas vidas. E essa caminhada ela é intensa, porque vamos ter um bocado de correr no meio do caminho.
Mas chegar em Canaã representa algo mais profundo: maturidade, constância, resistência e fidelidade ao longo do tempo. Muitos querem viver promessas. Muitos querem as promessas do Senhor, mas poucos querem viver o processo de Deus. Poucos querem viver esse processo. E é exatamente no processo que surgem os maiores desafios espirituais em nossas vidas. O texto deixa claro que o ataque não acontece no início da caminhada e nem lá no final. Onde é que o ataque acontece? No meio do caminho. É no meio do caminho que Amaleque se levanta contra o povo e começa a pegar os que estão cansados e que ficaram para trás, que não conseguiram caminhar, não conseguiram seguir avante. E Amaleque sorrateiramente vem e mata esses. Isso revela um padrão espiritual importante. O inimigo, meus amados, não espera você chegar na promessa para tentar te parar. Ele tenta te interromper muito antes de você chegar lá. É antes, é no meio do caminho. Início, meio e fim. O inimigo vai te atacar nesse intervalo. É nesse intervalo que ele vai querer tirar a coroa da tua cabeça. Deus não está apenas contando um episódio histórico. Ele está revelando um comportamento espiritual que continua acontecendo hoje. Existem ataques que surgem exatamente quando a pessoa está avançando, crescendo ou se reposicionando. É na hora que eu digo assim: Senhor, realmente eu entendi o processo, mas eu estou cansado. E aí é onde o inimigo vem. E aí é onde o inimigo começa a minar as nossas forças, para que não venhamos caminhar, fazer o final do percurso. Aqui não estamos lutando para chegar em primeiro lugar. Estamos lutando para chegar lá. Não interessa se você vai chegar primeiro do que eu. O que interessa é que eu chegue lá. O que interessa para mim hoje, o que interessa na palavra ministrada hoje, é que você continue persistente na caminhada. Que você não venha desistir, por mais difícil que esteja sendo. Continue na caminhada. Continue nessa pegada. Porque o inimigo vai tentar te tirar de todo jeito. Se analisarmos bem direito aqui o contexto da história, e se eu voltar lá para Êxodo 17, 8, 13, vemos que esse ataque está acontecendo de forma clara, porque é lá em Êxodo que começam os ataques literais contra o povo de Israel. Amaleque não se contenta, ele quer destruir literalmente Palestina e Jerusalém, ou Israel, perdão. Palestinos querem acabar definitivamente com Israel, com o povo, com o judeu, exterminar. Isso são a fala dos líderes. Exterminação, tem que acabar. E assim foi Amaleque. Então veio, vou ler aqui rapidinho aqui, ó. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: escolhem os homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez, pois, Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro, e acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Esse texto aqui, meus amados, revela algo poderoso. Existe aqui uma conexão direta entre o mundo espiritual e o que acontece no natural. Pastor, o que isso tem a ver? Tem a ver que as lutas que travamos aqui, espiritualmente também está sendo travada uma luta grande.
Note que enquanto Moisés estava com os braços levantados, eles ganhavam. A luta era vencida. Mas quando ele cansava, ia baixando o braço, Amaleque ia lá com o exército dele e vencia os de Israel. Aí os dois que subiram com Moisés tiveram uma ideia. Deus botou na cabeça dele: bota um do lado, um do outro, fica com a mão levantada. No final, quem foi que ganhou? O Senhor ganhou a guerra. Porque o espiritual e o carnal estavam unidos em um só. Porque aquele povo entendeu que sem Deus não teria vitória. Entenderam que não era a mão de Moisés que estava ganhando tudo, mas era o poder de Deus que estava sendo emanado pela mão de Moisés. Era Deus que estava abençoando aquilo tudo. Porque eles entenderam que quem dava forças para a guerra era Deus. Deus é mais poderoso sobre nossa vida. Isso nos ensina que toda batalha é resolvida não apenas com esforço humano. Existem guerras que só são vencidas com o posicionamento espiritual. Era terça e quinta, não era, pastora? 5 horas da manhã, a pastora ligava para a gente ia orar. E assim as guerras são travadas. E assim as batalhas são vencidas. Porque os homens entendem que precisam orar e buscar a força do alto para poder vencer aqui embaixo. Porque quando a força do Senhor vem e derrama, dissipa todo o mal. É assim que funciona. O perigo no meio do caminho. O texto aqui enfatiza no caminho. É no caminho. No meio do caminho é o lugar mais crítico da caminhada espiritual. No início há entusiasmo. Eita, aceitei Jesus Cristo. Agora, onde é que a gente vai? Vamos para... gente que quer enfrentar até o trem, né? Carregado que mesmo de coisa, mas enfrenta. Quando é no meio do caminho, não quer ir ali na esquina, né? É desse jeito. No início há entusiasmo, no final a recompensa, mas no meio há desgaste, a rotina, há desafios, a pressão. Lá em Filipenses 1,6 vai dizer, ó, tenho por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Quem é que está nos aperfeiçoando? Quem é? É a faculdade? É o campo? É o Senhor que trabalha em nossas vidas, que nos aperfeiçoa, que trabalha, que nos dá discernimento, que nos dá coragem para enfrentar. Eu digo muito que se fosse por mim, eu não tinha ido para a África nenhuma vez. Fosse por mim, eu sempre disse isso, eu preferi ir lá para Paraíba, me estrapalhava lá para os pescadores, depois comer tapioca com peixe. E é bom. Mas o Senhor quis que eu fosse para um canto inóspito, cruel, ver coisas que aos olhos dos homens aqui era impossível, e Deus me levou para um canto onde eu precisei ver algo para que os meus olhos carnais e espirituais fossem abertos. E essa transformação foi real na minha vida. E eu sempre digo que existe um Ricardo até 2017. De 2017 eu me transformei em outro Ricardo. Uma parte de mim ficou lá na África, isso eu sempre disse e digo, e ainda vou continuar dizendo. Uma parte do meu coração ficou lá em Guiné-Bissau, porque o que o Senhor me mostrou lá, eu revelo poucas coisas do que foi mostrado para mim lá, porque a mim não foi
liberado falar certas coisas, porque eu sei que Deus não faria isso comigo. Mas eu sei que o que Ele fez comigo lá foi tremendo. Foi a virada de chave na minha vida, para que hoje eu pudesse estar aqui ministrando a palavra para vocês. No meio do caminho é inóspito, é cruel, é onde nós sofremos bastante, é onde nós queremos literalmente desistir da caminhada, porque vemos o mundo fazendo coisas erradas e sendo abençoado, digamos assim, não por Deus, lógico, mas sendo abençoado, vendo pessoas aí fazendo um monte de coisa e fazendo coisas erradas e não acontecendo nada, e a gente fica pensando, Senhor, a gente faz tudo certinho, caminha tudo certinho. E hoje eu entendi justamente esse processo. E quando aceitamos Jesus Cristo, a transformação, ela vem, ela é real, mas automaticamente vem as perseguições, porque nos tornamos diferentes do mundo. O mundo não faz mais parte das nossas vidas, por isso o mundo nos quer subjugar, quer nos apedrejar, quer nos colocar de canto, mas sempre o Senhor nos coloca onde é necessário que estejamos, porque Ele está nos capacitando. Então, o perigo aqui do caminho é pensarmos que estamos fortes, mas ainda estamos na caminhada e ainda estamos sendo tratados pelo Senhor e sendo fortalecidos na caminhada. O vento muda, né, de noite, é diferente do de dia. Ele fica mais forte. Aqui existe um princípio importante: a promessa de Deus não falha, mas a permanência do homem é necessária. Paulo não diz se Deus quiser, ele diz se não desfalecermos. Não é se Deus quiser, porque Deus quer, Ele quer. O importante é não desistir, é persistir. Por mais que estejamos bem fraquinhos, bem cheios de mas estejamos firmes na caminhada. Ou seja, existe uma responsabilidade em continuar. Muitos não perdem no início da caminhada, eles perdem no meio, quando o emocional esfria, quando a rotina pesa e quando o resultado demora a chegar. O meio do caminho exige disciplina, constância e decisão. É necessário ter essa constância em nossas vidas. O inimigo espera o momento certo para atacar. Amaleque não atacou no Egito, não atacou no momento do milagre, não atacou na vitória. Ele atacou aonde? No desgaste. Quando muitos estavam fracos, já querendo desistir, desanimados. Aí Amaleque foi lá e só na moleira. Acabou-se. 1 Pedro 5,8 vai dizer, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vai, vacila para tu ver. O inimigo está aí, cara. Do mesmo jeito que o Espírito Santo está do nosso lado, o inimigo está esperando o vacilo nosso. Não pense porque estamos na presença de Deus, o inimigo não está por aqui rondando também não. Mas ele está. Pastor, não está não. Está. Sabe por que ele está? Tem uma passagem lá em Jó que diz que Deus chamou todos os anjos e um deles era Satanás, estava lá. E Deus pergunta a ele, onde é que tu estava, menino? Parafraseando aqui a palavra. Aí ele diz assim, eu estava por aí, dando uma volta aí pelo mundo lá, rodear lá. Ele já é o príncipe da terra. Ele já tem o domínio sobre isso.
Mas quem tem o domínio sobre a minha vida? Sobre a sua? É Deus. Deus é que tem o domínio sobre nossas vidas. Amém? O ataque sempre vem em busca dos fracos. O texto diz que Amaleque feriu os fracos. Isso mostra que o ataque não é justo, não é equilibrado, não é proporcional. Ele é direcional. Ele é literalmente direcionado à pessoa que está fraca. Fraca na fé, fraca em buscar a presença de Deus. Não é porque eu estou vindo para a igreja que eu estou bambambando a história, não, meus amados. Não existe isso, não. Mateus 26:41 diz: vigiai e orai para que não entrais em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Somos tendenciosos a pecar, meus amados. Temos os corações pecaminosos, cruéis, vis. Nós somos ruins. Mas o Senhor quer mudar isso em nossas vidas. Quer transformar esse coração velho e cruel em um coração de carne pulsante, que pulsa pela presença de Deus. É essa transformação real que Ele quer em nossas vidas. Jesus reconhece que existe fraqueza na natureza humana, mas também mostra o caminho para lidar com isso: vigilância e oração. Sejais vigilantes e orar sem cessar. A pessoa não cai de uma vez, essa queda vai sendo construída bem devagarinho. Eu já preguei isso aqui uma vez, que o cabo não cai de uma vez não, ele cai devagarinho. É numa palavra ali, numa brincadeira acolá, num negócio ali, numa fuga ali, e quando ele vê, já está lá no fundo do poço, já caiu, ele só não percebeu. A retaguarda aqui é muito importante. O texto fala dos que estavam na retaguarda. A retaguarda não é apenas uma posição física, mas espiritual. Representa quem ficou para trás, quem se desconectou e quem perdeu o ritmo da caminhada. Hebreus 10:25 vai dizer: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Lembra que eu falei que eu não sou bambambam da história, que estamos em fase de crescimento? Essa caminhada ela é constante nas nossas vidas. Eu costumo dizer muito para os meninos da casa de reabilitação que eu fiz 16 anos, vou fazer 16 anos que estou liberto das drogas. Mas quantas vezes igual vocês chegaram me ver aqui falando que eu me garanto, que eu sou o cara, que eu nunca, que eu sou homem, eu sou falho, eu sou carne. E o que é que eu digo sempre? Hein, Berg, hein, Donatinho? Que o que me fortalece é o Espírito Santo. Se eu não tiver o Senhor em minha vida, o que é que adianta? Eu caio. O Amaleque aparece na minha vida e me derruba porque eu parei no meio do caminho. Eu não sou nada sem Deus. A minha caminhada é fortalecida porque eu tenho Deus em minha vida. E não sou e nunca vou ser melhor do que ninguém. Perante Deus somos todos iguais, meus amados. E o Senhor conhece o coração de cada um. Quando alguém se afasta da comunhão, da cobertura espiritual e da vida ativa com Deus, começa a perder força. O processo é silencioso. Primeiro a pessoa se afasta, depois esfria, depois enfraquece e depois é o quê? É atingido. Distância espiritual sempre vai preceder a queda espiritual. É batata, não tem bom não. Estou quase perto. Eu estava lá na loja e eu usando a palavra. Aí eu disse:
Cecília, tu quando vai fazer a palavra, fala um livro, né? Ela disse, eu era assim também. Eu disse, não, nunca fui não. O cansado perde força e discernimento na caminhada. O texto diz que o povo estava cansado e fadigado. Cansaço não tratado afeta a mente, as emoções, as decisões e a fé. Isaías 40, 29, 31 vai dizer: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Olha aí. Que esperam no Senhor. É a música. É assim? Eu não sei cantar. Minha voz está quase rachada. Eu não sei cantar. Deus não ignora o cansaço, mas Ele também não quer que a pessoa permaneça nele. Existe um tipo de cansaço que precisa ser tratado espiritualmente. Muitas pessoas não estão caindo por pecado, mas por esgotamento espiritual e emocional. E o esgotamento abre portas perigosas para o inimigo trabalhar na vida da pessoa. E eu vou dizer com você, a gente como terapeuta, a gente tem visto um bocado de coisa assim acontecendo. Hein, Rose? Hein? Oi, Johnny. Hoje está bem terapeuta aqui, viu? 1, 2, 3, 4. Existem ataques que não têm explicação natural. O texto diz que Amaleque não temeu a Deus. Isso mostra que o ataque foi injusto, sem lógica, sem motivo aparente. Mas a palavra do Senhor lá em João 10 diz o quê? O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. E ele avisa quando vem: ei, amanhã eu vou lá na tua casa, viu? Vou roubar tudo lá. Se prepara, é nada. Quando tu chega em casa já não tem mais nada. Já levou, foi tudo. Nem tudo que acontece é apenas emocional ou circunstancial. Existem batalhas espirituais reais. Quem tenta resolver guerra espiritual apenas com esforço humano se desgasta mais ainda e acaba não vencendo essa luta, porque não está preparado. Quando eu me preparava para ir para a África, eu passava um mês fazendo jejum e oração. Eu passava 45 dias na África. E eu vou dizer uma coisa para você, era 45 dias muito intenso. Muito intenso. De batalhas longas espirituais de madrugada lá em Deus. E se você não estiver preparado, o que é que acontece? O Amaleque vem e lhe derruba, porque você não estava preparado para a caminhada. E mesmo que você não estivesse preparado para a caminhada, você não tinha pessoas que lhe davam suporte espiritualmente para que você pudesse fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Mas enquanto eu estava lá batalhando, a Cecília também estava aqui batalhando, que era o meu suporte maior, lutando também as lutas espirituais aqui. E era bem intenso. Um dia a gente ainda vai dar esse testemunho aqui das batalhas espirituais que tivemos. Ela lá e eu lá e ela aqui. São batalhas que às vezes arrepiam o pelinho do braço. Deus manda lembrar para não repetir. Lembra-te, Deus não manda esquecer, Ele manda lembrar com propósito. 1 Coríntios 10, 17 diz: ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso. No Salmo 103, 2 vai dizer: bendize, ó minha alma,
ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. A memória espiritual, meus amados, protege o futuro. Quem não aprende com o passado vai sempre repetir o mesmo erro. Lembrar não é viver preso ao que passou, mas usar o que passou como ferramenta de vigilância. Meu testemunho hoje serve para muitos. As batalhas que foram travadas por mim na minha caminhada, hoje servem para testemunhar a presença de Deus na minha vida e mostrar para muitos que é possível viver uma vida sem estar no mundo, sem depender do mundo, mas viver literalmente dependente de Deus. É possível viver essa vida. Por mais tentações, por mais privações e por mais circunstâncias contrárias venham acontecer em nossas vidas, vocês estão olhando com a prova viva que é possível viver na presença do Senhor. Porque já era para mim ter desistido há muito tempo, mas a presença de Deus na minha vida é muito maior. Eu prefiro viver com Deus, às vezes até, digamos, as migalhas, do que viver sem Deus e viver no berço esplêndido. Eu li uma vez que um pouco com Jesus Cristo eu viverei milionário eternamente. E eu viver milionário sem Jesus Cristo é meio que nada. É nada. É nada. O texto, meus amados, não fala apenas de um ataque, mas de uma condição espiritual. O problema não foi apenas o ataque de Amaleque, mas o estado do povo, cansado, desorganizado e exposto. Mas Deus não termina a história no ataque. Lá em Romanos 8,37 diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou vai estar sempre com sua mão sobre nossas vidas. Aqui eu parafraseei um pouquinho, viu? Mas eu creio que seja assim. Eu creio que o Senhor quer transformar nossas vidas. O Senhor quer restaurar a sua vida hoje. O Senhor quer te tirar do Egito e quer te colocar no caminho certo. Quer te dar forças. Quer restaurar aquilo que talvez você achasse que não tivesse condições de ser restaurado. Mas Ele está dizendo hoje que é possível sim. E o meio nunca vai ser o fim. Porque Ele tem algo precioso para nos presentear lá no final. Ainda existe força, ainda existe direção, ainda existe respostas. E essa resposta está em Deus. Amém? Que essa palavra venha ser ministrada pelo Senhor nos corações de vocês. E que venhamos todos entender que o meio do caminho realmente não é o fim. Ainda temos uma caminhada aí pela frente. E essa caminhada às vezes vai acontecer coisas que vão querer nos tirar dos caminhos do Senhor. Mas tenha perseverança e fé, porque Ele tem algo precioso para colocar em suas mãos. Amém? Que Deus abençoe, meus amados. Sim?